Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? O país parece que agora está em paz, não? Os ânimos agora estão mais tranquilos, os ânimos estão bem controlados. Eu quero falar para vocês o seguinte, que agora depois que passou toda essa tempestade, que veio a calmaria, mas ainda estamos sofrendo atos antidemocráticos, atos criminosos dessas pessoas que não aceitam o resultado da eleição. Eu quero confirmar e afirmar que isso são atos antidemocráticos e criminosos. Esse povo, se queria fazer essa baderna, eles teriam que ter feito antes das eleições. Eles deveriam ter evitado a eleição, as eleições. Por quê? Se eles fizessem a baderna e não conseguisse que a eleição se concretizasse, então o presidente deles continuaria no poder. Porém, eles permitiram, aceitaram o processo democrático e agora estão questionando o quê? Eles não têm prova de fraudes na urna. Porque se assim tivesse, entrariam na justiça, esperariam o processo legal para que se resolvesse a fraude na justiça. Porém, eles não têm prova, não tem como entrar na justiça. Segundo, o Exército acabou de divulgar uma nota dizendo que não houve fraude nessas eleições. Eles até fizeram uma sabotagemzinha dizendo que as urnas são passivas, mas nessa eleição não houve fraude. Então esse povo que está na rua está ilegal, está cometendo crime, o direito de ir e vir do cidadão. Porque o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, se eu bloqueio ruas para as pessoas não ir para o seu trabalho, não ir ganhar o seu pão, eu estou violando o direito do outro cidadão. É crime. Essas pessoas, elas têm que ser punidas. Elas têm que ser punidas pelos rigores da lei. Porque se não for assim, eles vão continuar sempre se manifestando. Davi, Yayel, pega lá. Já vai, marido. Corre. Obrigado, marido. Então eles vão continuar se manifestando toda vez que quiserem. Porque é o seguinte, eles aceitaram o processo democrático. Eles aceitaram as urnas. Agora, questionar as urnas depois não tem sentido, não faz sentido. Então, eles vão sofrer punições. Tem que sofrer, tem que ser punido. Por enquanto, nós temos aí uma polícia desinformada, que são pessoas de até segundo grau, de pessoas que têm um certo conhecimento, deixando a corda correr solta e ainda apoiando esses manifestantes antidemocráticos, esses criminosos. Isso é crime. Não faz sentido. Eles não têm nada que os apoie, eles não têm lei para apoiá-los. Se eles evitassem antes que as eleições se concretizassem, aí sim, aí eles não querem eleição, eles iam obrigar a acontecer outros meios ou mudar os candidatos, alguma coisa nesse sentido. E ia ser ainda difícil,
Não ia ser fácil. Porque o candidato deles não era tão querido igual eles o querem. Porque nós tivemos 68 milhões de votos, mais ou menos, que o elegeu o presidente Lula. E ele teve 58 milhões de votos. Não foi eleito, porque o deles foi menos. E assim funciona na democracia. A maioria é que escolhe. A maioria é que tem o poder. A maioria é que decide. Assim é na democracia. Então não tem como aceitar esse movimento golpista, esse movimento antidemocrático. Não tem como aceitar. Eu exijo, como cidadão brasileiro, imediatamente que haja justiça, que a polícia interceda e libere as ruas, libere para que o povo possa ir e vir. Isso é muito natural da minha parte, porque não tem respaldo o que eles estão fazendo. Não tem respaldo. Infelizmente, não tem. Porém, é necessário que se tome decisões. É necessário que a justiça puna essas pessoas. Eles têm que ser punidos o mais breve possível. São arruaceiros que se dizem de direita e que assim acusava a esquerda de arruaça. Hoje quem está fazendo arruaças é eles. Porque um procedimento desse, uma luta dessa sem causa, sem motivo, sem razão, você pergunta para o cara, por que você está protestando? Ah, porque queremos um Brasil melhor, mas o Brasil não está bom assim? Ah, queremos um Brasil melhor. E que não sei o quê. Não tem argumento. Não tem. Não aceitar o resultado de urna não é motivo para esse tipo de bloqueio, para esse tipo de manifestação. Esse povo tem que ser punido o mais rápido possível, pelos rigores da lei. A nossa justiça está acovardada, a nossa polícia está conivente com o governo que já caiu, com atos antidemocráticos. Amigos, um bom dia a todos e fiquem com Deus. Você tem que saber o momento certo de fazer manifestações, conhecer os seus direitos. Quando você não conhece, acontece esse tipo de coisa. Loucos nas ruas, cachorro doidos, sem direção.